todo mundo, de certa forma, tem questões com a mãe. E, segundo Hellinger, o caminho para a mãe é o caminho para a vida, né? A vida nos trata como a gente trata a mãe. Então, de certa forma, nós somos obrigados a olhar, né, para a questão da maternidade, assim, qual é a relação com a nossa mãe. E quando a gente é mãe, isso fica mais intenso ainda. Então, como é que eu vou fazer esse caminho para minha mãe? Né? Quando a gente faz posts, por exemplo, sobre maternidade, muitas pessoas perguntam, mas a minha mãe me abandonou, a minha mãe fez tal coisa, como é que eu vou fazer para tomar a minha mãe? E a resposta não é tão simples, né? Né, Eli? Uma jornada nesse tomar, até porque parece algo tão subjetivo. O que é tomar, né? Na visão sistêmica, como é que a gente faz esse caminho? E aí é o primeiro passo. O primeiro passo é você olhar. É olhar para essa relação que é a primária, como a Clara colocou, é a primeira relação que a gente tem aqui quando vem ao mundo, a gente foi gestado pela mãe, é a mãe que nos pariu. Então, nós olharmos para esse vínculo, para essa relação, é o primeiro passo. É o passo para olhar, como bem você falou, Adriana, para a vida. Começa E por aí. eu acho que a Adriana tocou num ponto muito interessante, porque a minha sensação quando eu me tornei mãe é uma virada de chave de reconhecimento e valorização aos pais muito diferente. Então, é como se a gente entendesse um pouco, porque, afinal de contas, filho não vem com manual de instrução. E aí nasce a criança e você está na tentativa de fazer certo. Você está na tentativa de fazer com que aquilo ali funcione, que aquela pessoa dê certo. Mas às vezes os caminhos e as trilhas não são exatamente as corretas, as ideais, e a gente começa a se colocar um pouco no lugar do outro. Então, quando a gente se vê mãe, a gente começa a falar: ah, então por isso, assim, a intenção de uma boa mãe é sempre boa, mas às vezes o caminho não é sempre esse. Então, eu acho que só de se tornar mãe já é um ponto crucial na vida de tomar essa mãe, de olhar para essa pessoa, de olhar para essa posição, assim. É verdade. O Hellinger, quando ele fala da questão do equilíbrio entre dar e tomar, ele vai dizer que esse equilíbrio é impossível entre pais e filhos, né? Entre mães e filhos, porque realmente a gente não pode retribuir a vida. A gente vai fazer essa compensação quando a gente tem, nós temos os nossos filhos. E também, eu acho que a gente aprende, quando a gente é mãe, a contextualizar. Quando a gente é só filho ainda, você olha e fala, poxa, minha mãe, puxa vida, ela poderia ter me dado mais atenção, né? Ela poderia ter dito de outra forma. A gente ignora o contexto. Por exemplo, que ela também teve as dores dela, que ela também já foi criança, que ela estava preocupada, né? Às vezes a gente responde meio bruscamente, porque está cansada, porque está preocupada, porque está... Então, eu acho que a gente começa e fala, puxa, acho que talvez a minha mãe também passou por isso, né? Olhar contextualmente para as dores das nossas mães, né, dos nossos pais, acho que facilita um pouco. Acho que a gente ia ser um pouquinho mais compassivo com essa figura, né? Fala, bom, é uma mulher, tem uma mulher aqui, ela não é só minha mãe, né? Antes de ser minha mãe, ela é uma mulher que tem dor, que tem preocupação, que tem medo, que tem carência, que tem as dificuldades emocionais, né? Passou por um monte de coisa que eu não faço ideia. Eu acho que quando nós nos tornamos mãe, essa contextualização fica um pouquinho mais fácil. Não sei se E, para e vocês foi assim, né? Sim, e acho que principalmente uma compaixão pela insegurança, uma compaixão pelos caminhos que foram tortos, vamos chamar assim. Então, é como se a gente se colocasse um pouco no lugar do outro. Eu acho que isso é uma forma de já tomar esse espaço, de já conseguir olhar com um olhar de ternura, né, de resiliência, vamos chamar assim. É curioso, né, que observar a fala que vocês trazem de a gente quer acertar como mãe, a gente quer fazer o melhor caminho, mas os caminhos vão se dando de maneiras inesperadas.
E isso segue para o resto da vida. Porque hoje meus filhos são todos adultos. Igual, eu me pego querendo ser mais assertiva, tendo uma linguagem melhor para cada vez melhor para com eles. E nem sempre é assim. Quando eu vejo, eu estou falando alguma coisa que vê, que não cabe, que está fora do contexto. A intenção é acertar, mas saber que, como humanos, a gente não vai acertar. A gente vai fazer caminhos tortos mesmo. E é duro como mãe, porque a gente tem aquele ideal de querer acertar, de querer que tudo dê certo, de querer que tudo saia bem. Só que não é assim. E é interessante você estar trazendo isso, porque os filhos crescem, eles vão crescendo, né? Então aqui a gente está com 3 gerações, né, maternas, eu com os filhos pequenininhos, a Adriana com filho criança, mas já maiorzinho, você com filhos que são adultos. E aí me pega num ponto assim, você nunca foi mãe de uma mulher de 35 anos, então assim, a sua filha pela primeira vez vai ter aquela idade. Assim como eu nunca tive um filho de 5 anos. Meu filho fez 5 anos agora. Então, a gente segue sem saber muito como conduzir as fases. É óbvio que depois que os filhos, a gente espera, né? Que depois que os filhos vão para a fase adulta, a questão da dependência e da cobrança e daquela coisa da gente querer fazer com que dê certo. Eu acho que na vida adulta a gente já vê como um produto daquilo que a gente fez, daquilo que a gente trabalhou. Mas depois eu acho que já entram, apesar da mãe ser a relação primária, a pessoa já entra com outras, como é que eu posso dizer, com outros ascendentes ali para que a vida flua de uma determinada forma. Então, a pessoa já é casada, a pessoa já tem filho, então já começam outras questões na vida daquela pessoa a desenvolver aquele ser humano. Mas, enquanto criança, é muito forte o poder que a relação materna tem. Inclusive em situações, os meus filhos são pequenos, em situações que a gente quer ficar louca porque tá nervosa, não adianta. Porque você tem que ficar louca e desficar. Se é que existe essa palavra, óbvio que não existe, mas eu tô brincando de desficar. Porque assim, a criança vai pegar a sua energia e ela vai ficar pilhada e o caos só vai ser instaurado. Então você não pode muito ter essa falta de filtro. Você tá ali a serviço de uma pessoa que tá ali o tempo inteiro olhando você como proa, né, do barco, assim. Então, é uma cobrança forte nisso. É tão importante a gente olhar para a mãe, porque essa relação com a mãe realmente vai permear tudo, vai permear a relação com os nossos filhos, vai, antes disso ainda, né? Vai permear a relação com os nosso parceiro, com os nossos parceiros. Pela sua experiência, assim, como você acha que a gente pode começar a dar? Você falou olhar, né? Primeiro olhar, assim, para a mãe. Então, o que é que na prática isso significa? Na prática, isso significa a gente olhar para nossa mãe do jeito que ela foi, a relação exatamente quando a gente fala de olhar para a mãe ou aceitar a mãe, é como se a gente tivesse que ir jantar todo dia, ficar super bem com ela. E não é isso. É a gente olhar para a mãe e aceitar exatamente como foi. Essa matriz de relacionamento que é feita através da mãe, né, esse vínculo materno, essa matriz de relacionamento afetiva, ela vai para todas as relações afetivas. Para a relação homem-mulher, para a relação com não só com os filhos, mas com a sua opção afetiva. Ela tem um peso. Como você fez essa matriz, como você constituiu essa matriz, ela vai reverberar na sua vida. Então, olhar para ela e aceitar, muitas vezes em constelação, a pessoa só olhou para aquilo. E já é o suficiente, algo que nunca tinha sido olhado. Não é que você vai amar e vai achar o máximo aquilo que sua mãe fez, vai achar que tudo que ela fez foi correto. Não se trata disso. Se trata de aceitar a humanidade da mãe. Difícil, né, isso? E isso que você está falando é tão interessante, porque é o olhar sistêmico. Porque, por exemplo, alguém que não conheceu a mãe, que a mãe morreu,
ou que foi adotado, então não poderia nunca acessar, né? Ela não tem essa construção de experiência. Então, como é que faz esse acesso? Realmente, você está falando de um outro plano, né? Essa É mãe que é outra coisa, né? isso, porque se eu não conhecer minha mãe, eu nasci, minha mãe morreu, eu fui adotada, eu fui abandonada, e isso tem um peso na minha configuração afetiva. Olhar para isso e aceitar que foi assim, já é uma grande coisa. Mas não aceitar, tá bom, foi assim. Não é isso. Nas constelações, a gente aprende a olhar e, por mais dolorido que seja, aceitar que foi daquele jeito. Que mesmo com tudo isso, eu estou aqui. E Cláudia, ia falar alguma coisa. você falou uma palavra bem, uma frase bem interessante, que foi olhar para a mãe com humanidade. Então, eu acho que quando a gente vê que a visão sistêmica fala dessa aceitação, a gente começa a ter um pouco de olhar crítico a essa endeusação que existe do papel materno. Então, é como se a mãe aguenta, a mãe tem que fazer certo, a mãe isso, a mãe aquilo. Então, coloca a mãe num papel de super-heroína, de que sabe tudo. E a criança, às vezes, de fato, enxerga a mãe como uma pessoa que sabe tudo. E na minha criação com os meus filhos, eu tento desconstruir isso um pouco. De mãe, o que que é aquilo? Puxa, não sei. Vamos pesquisar. Às vezes eu também não sei de tudo, então vamos junto descobrir qual que é o planeta, ele está estudando o sistema solar, qual que é o planeta que é mais, como foi que ele perguntou esse dia? Enfim, qualquer característica do planeta, então eu também não sei, não lembro, então vamos junto descobrir isso, porque essa coisa da mãe saber de tudo, saber como conduz tudo, eu acho que às vezes cria um estereótipo impossível de ser atingido, e talvez isso frustre a expectativa criada quando a gente se vê como filho, assim. É. E é interessante que é para todo mundo, né? Esses dias eu reli um texto do Hellinger em que ele está não reclamando, mas ele está comentando, eu acho que a minha mãe gostava mais do meu irmão, e ele já está velhinho. E aí a Sophie fala, né? Então, vamos olhar para isso? Puxa vida, esse é o Hellinger, né? Depois de já velhinho, então preciso olhar de novo, preciso olhar para isso. Então, imagina o caminho que a gente tem, né, para desconstruir esse mundo de expectativa que a gente não sei de onde parte, né, Eli? Tanta construção que a gente tem em relação à mãe, né? Tanta expectativa, eu preciso que essa figura seja dessa forma. Parte de vivência, né? Como que eu vivi isso? Como que foi a minha infância? Como foi a infância dos meus irmãos, se eu tive irmãos? Se eu acho que minha mãe gostava mais do outro do que de mim, como você está trazendo no exemplo. O que estava acontecendo naquele momento que se deu daquele jeito, né? Uma pessoa já de idade questionando essa preferência afetiva, né? O quão importante é a gente tomar aquilo que a gente recebeu e daquele jeito, e sem se comparar. Não é fácil, não é fácil. Precisa de muito trabalho com você mesmo, né? Para aceitar sua mãe do jeito que ela é e a sua história do jeito que ela foi. Que é aí que está toda a riqueza. Porque se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, então o que eu tomei foi importante. Eu estou viva, eu estou na vida. Quanto mais eu aceitar isso, mais eu vou poder ir para a vida com força. Quanto mais eu fico na queixa, menos eu vou. Né? Eu fico aqui, porque eu não recebi, porque eu não tive, porque um monte de coisa. E você vê que essa questão dessa reciprocidade, dessa necessidade de amor pela mãe, ela é tão forte que até uma fala de uma pessoa que já tem idade, que já se trabalhou, que já viu 400 milhões de casos, que está nesse caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, ainda se coloca numa competição, digamos assim, um pouco infantil em relação a esse amor e esse carinho da mãe, né? Porque eu acho que às vezes existe uma configuração que se mistura um pouco, porque a mãe,
não é a mesma para os dois filhos. É impossível você ser a mesma pessoa, porque você lida com indivíduos totalmente diferentes. Então, a relação que a Clara tem com o Noah, que é o meu filho mais velho, não é a mesma com o Benny. Então, ela não é a mesma mãe para os dois. Agora, essa grandeza de amor, aí a gente já não pode falar que ama mais um do que o outro, muito pelo contrário, né? Mas são relações de fato diferentes. Você é mais afetivo com um filho, às vezes, do que com o outro. Não é por amar mais do que o outro, mas a relação sua com o outro é totalmente diferente. Então, isso fica claro quando eu tenho dois filhos de idades semelhantes e um é totalmente afetivo, o outro não é. Um chama atenção do jeito equivocado, o outro sabe como vir e seduzir. Então, tudo isso vai configurando, às vezes, relações diferentes mesmo. Isso nada tem a ver com o amor, tem a ver com a relação com aquela pessoa. Lembrando também que a gente tem filhos em fases diferentes, né? O primeiro filho você tinha X anos, a sua vida era de um jeito, a sua cabeça era de um jeito. O outro filho você já tinha outro X e era outro momento, era outra situação, né? Então, você estabelece relações diferentes. Isso não quer dizer intensidade de amor, mas diferença de relacionamento. Até porque também tem características diferentes, como bem você colocou, de um para o outro. E agora que a gente falou sobre essa questão do amor, é, antes do meu filho nascer, todo mundo falava: Nossa, quando o meu parto foi a coisa mais especial do mundo, foi o momento mais importante da minha vida, foi a coisa mais especial. E eu, quando estava parindo, eu falei: Gente, que dor miserável, como é que isso daqui pode ter sido o melhor momento da vida das pessoas? E aí, quando meu filho nasceu e eu olhei para ele, eu fiquei esperando esse amor me invadir. Eu falei: Gente, cadê o amor? É mais um, assim, se inicia ali uma relação, você conhece ali uma nova pessoa, óbvio que você cuida, óbvio que você faz de tudo para que aquilo dê certo, mas assim, o cuidado veio antes do amor, você está conhecendo uma pessoa, você está de fato encontrando alguém pela primeira vez na sua vida. E hoje, quando eu lembro do meu parto, aí eu falo: foi o momento mais lindo da minha vida, quando eu olhei aquela criança, eu amei, mas eu lembro de na hora me questionar: cadê o amor? Ele vai chegar a que horas, assim, porque tá tudo esquisito, essa luz e esse cheiro e a gente aqui, tipo... Então eu lembro de me questionar sobre isso, desse amor invadido, dessa poesia toda que a maternidade às vezes é colocada e que às vezes a gente tem frustrações, tem inseguranças, tem o puerpério, que é um momento super difícil, muito pouco. Agora eu acho que começa a se falar um pouco mais desse momento, mas assim, tudo muito endeusado, tudo muito desumanizado para essa mãe que também está se conhecendo no novo papel, né? Uma coisa que me chamou atenção, a gente está falando, voltando aqui na questão do irmão, né? Eu acho um dos diferenciais das constelações, e que é maravilhoso, é a gente poder olhar para determinadas questões para além daquilo que é o aparente, né? A minha mãe gosta mais do meu irmão. Quando a gente coloca uma constelação, a gente pode ver, por exemplo, o que é que essa mãe, para onde essa mãe olha quando ela olha para o irmão. Entende? Às vezes esse irmão está olhando para um lugar, às vezes perigoso, e essa mãe é fisgada ali, né, por algum motivo que nem ela sabe. Eu acho que esse laço que a gente consegue reconhecer depois, claro, você fala: puxa, foi terrível, né? Você está ali, você parente, você tem medo, você tem dor, tem tanta coisa acontecendo junto, é o cansaço, mas tem uma outra coisa que está para além disso, que acho que é uma força maior, que estabelece essa conexão, que é algo muito profundo, que é da vida, sabe? É aquilo que nos une, que faz aquele filho, aquela criança nascer de você e não de outra mulher, que está muito além das sensações, das percepções, é um vínculo de alma, né? E que a gente depois a gente começa a conhecer, que é visceral, né, que nos toca em algum lugar que, enfim, para mim tá além do humano, sabe? Ou é extremamente humano, não sei. E você falou isso agora dos irmãos, e eu fico pensando que talvez quando a gente começa a entender que essa mãe está olhando para um filho
com um pouco mais de atenção, porque esse filho talvez demande mais. Isso já é uma forma de tomar esse lugar da mãe, já é uma forma de olhar para essa mãe na visão sistêmica também. Então, você começa a compreender do porquê que essa atenção era sentida pelos, enfim, pelas outros participantes ali da família. Porque eu sou irmã de dois irmãos. E é claro, a gente vê, e eu sempre fui a irmã mais velha e tudo, que uma criança pode precisar mais de mais tempo dos pais e dedicação, porque ela precisa daquele tempo ali. E aí você não entra nessa competição porque você tem a segurança de que seu papel também está bem visto, está bem olhado, mas você não precisa daquela demanda de tempo, aquela coisa toda. Então, e eu como mãe vejo isso também, que meu filho, precisa de mais atenção, você precisa de mais paciência, precisa de mais, porque ele domina a situação para ele. E aí você tem que ficar literalmente com o olho no peixe e outro no gato, porque você também não pode deixar de olhar o outro. Mas é impossível, tem gente que precisa mais dessa atenção. O E, Hering fala disso, assim, tem um que você percebe que precisa mais. O outro, você fala, esse aqui ele tá bem, né? Eu posso deixar ele aqui no cantinho para poder socorrer o outro. Mas como é que esse lê, né? Ah, a minha mãe tá bem? Minha mãe vai lá de novo, porque gosta mais do outro. E nem sempre é assim, né? é curioso que vocês, com essa conversa, me fizeram lembrar. Eu tenho também, tive dois irmãos, né? E o meu irmão mais velho sempre foi uma pessoa muito fácil, muito perfeito, primeiro aluno, nunca deu trabalho. Então, é claro que ele era o filho predileto, porque ele não dava trabalho. Mas eu fui entender isso depois de adulta, que hoje eu também acho ele o máximo, porque ele é zen completamente. Ele sempre tenta encaixar as coisas, bem-humorado, características que faz também com que essa pessoa tome um lugar diferente, que era muito diferente de mim e do meu outro irmão mais novo, que dávamos trabalho, que fazíamos coisas, que brigávamos, enfim, era diferente. Mas eu não sei se a palavra seria predileto de predileção, mas talvez uma pessoa que tenha mais chances de receber elogios, tenha mais atenção, assim, mas não sei se predileto seria uma palavra, porque eu acho que aqui, quando a gente fala da visão sistêmica, a gente está falando da questão de atenção, que não é necessariamente ser predileto, porque quando você coloca como predileto, os outros estão aquém. E eu não acho que seria isso, assim. Geralmente, a criança que recebe mais atenção é aquele que precisa mais, que dá mais trabalho, né? No caso, eu lembrei do meu irmão mais velho por conta dele ser o mais elogiado, porque fazia sentido realmente. Inclusive, queriam que ele fosse exemplo para a gente, né? Mas só para falar que a gente ocupa lugares diferentes. O que parece o predileto, geralmente, é o que precisa de mais atenção, geralmente. E é interessante você falar isso porque o ponto de vista muda muito, a depender do papel que a pessoa está na família. Então, talvez você perguntar para ele, ele não enxergue dessa forma, porque é isso que eu falo, cada pessoa tem individualidade. A mãe sua foi uma para ele, outra para você. Então, assim, às vezes ele nem consegue enxergar dessa forma, ele via de outra maneira. Então, é interessante também a gente saber que a depender, e na visão sistêmica, a depender da posição ali que o representante está na hora da constelação, você enxerga a situação de uma maneira totalmente diferente. A visão sistêmica, ela abre demais, né? Por exemplo, uma mãe que tem um problema com a filha. A filha pode dizer, minha mãe não gosta de mim, a minha mãe... Às vezes você abre uma constelação e essa filha, ela está identificada com o primeiro amor do pai. Então, como é que se dá a relação dela com a mãe? Uma identificação com o primeiro amor. Como é que elas se olham? Né? Então, eu acho que as constelações, elas permitem que a gente possa olhar aspectos que a gente nem sonha e estão intermediando essa relação.
Pensa que você está olhando que, é comigo. Não, não é comigo, né? Essa competitividade, ela vem de outro lugar. Ou esse não olhar vem de outra essa dificuldade, né? Em ver. Tanto que uma das falas, né? Ele é, por favor, me veja só como sua filha. Então, tem muitas outras coisas que eu acho que atravessam a relação e que as constelações permitem a gente ver, né? Que de outra forma seria um pouquinho mais difícil. Também é muito comum a gente observar que relacionamentos extraconjugais têm um peso nesse filho, porque apesar de estar escondido, mas é visto. E nas constelações aparece. É muito comum também aparecer uma terceira relação. Então, para onde esse pai estava olhando? Ele não estava olhando para mim, mas onde ele estava olhando? Estava olhando para outro lugar. Falando pai, pode ser a mãe, mas cria uma dinâmica familiar onde afeta o relacionamento com a mãe. Sempre, né? Porque a gente é metade pai e metade mãe. Nós estamos falando só da mãe. A gente tá, que tem os dias das mães aí se aproximando, né? Então a gente está focando na imagem da mãe. Então assim, se não está indo bem, né, o que que precisa ser visto? Né? Se tem uma dor aí, o que é que eu preciso ver que eu ainda não vi? Eu acho que essa é a mensagem, assim, da, da gente tentar mostrar um pouco para você que está ouvindo, que está assistindo, o que seria esse tomar a mãe. E para a gente é muito bom quando vocês comentam, quando vocês escrevem um pouco do que vocês sentiram, do que você recebeu dessa informação que a gente está passando aqui, porque a gente lê todos os comentários e para a gente faz muito sentido criar um conteúdo que faça também sentido para você que está escutando, para você que está assistindo. Eu acho que é isso, né, gente? Só para Coisa já. complementar, se eu digo aceitar, aceitar é um sim interno que eu digo para aquela situação, para minha mãe, daquele jeito, como ela